Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto analisando a derrota de virada do Corinthians para o Bahia. Com golaço e pênalti, o Bahia derrotou o Corinthians na Vila Belmiro. Fora de casa, Bahia sai atrás no placar, mas consegue 2 gols para começar o Brasileirão com vitória. Vamos acompanhar aí o que o Ronaldo achou deste jogo. É o seguinte, se ganhar no domingo, tá tudo bem. Se não ganhar no domingo, já muda de figura, Ronaldão. Não muda de figura, porque o ano passado foi assim. Se ganhar o Paulistinha, tudo bem. Aí depois, no final do ano, se ganhar a Copa do Brasil, tudo bem. E esteve tudo bem. Agora, o que esteve tudo bem ontem? Que o time praticamente titular do Corinthians esteve em campo. Ele conseguiu mexer nesse time. Eu gostei de ver. Pelo mesmo tempo que eu fiquei ali torcendo. De perder? Eu gostei de ver. Gostei do time ali. O time voltou. O time voltou. Entendi. Esse Andrezinho, esse menino jogou muita bola. Vai ter que achar um lugar pra ele, viu, o Dorival? Vai ter que achar. Esse menino joga muita bola. O Carrilho não teve tão bem. Ranieri não teve tão bem. Foi até o final porque estava na estatística do Dorival. O Memphis Depay. Quando ele cismou de jogar, porque estava fora de ritmo, aquela coisa toda, ele acha o Garro toca para dentro, e aí vem o menino do bidãozinho e faz o gol. A movimentação, o time do Corinthians em si é forte. Nossa, quem ouve parece que o Corinthians ganhou o jogo, né? O Corinthians ganhou o time. O que eu estou dizendo aqui para vocês, o Corinthians não ganhou o jogo, mas o Corinthians tem um time. Então ele treinou ontem, então. Ele treinou o time titular que vai jogar a final. Calma, eu falei, tem um time. Tá lá, ele colocou um time. E o Bahia? O Bahia. Eu acho engraçado ele falando só do Corinthians. Não, Bahia, parabéns, Bahia. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Porque o Bahia vai ser assim. Contra o Corinthians, todo mundo dá a vida. Gianluca, joga pro Gianluca. Aí joga lá em casa, é uma nhaca lascada. Agora, eu falo do Corinthians de novo. Do Bahia, depois vocês falam do Bahia. Do Corinthians, o que eu achei legal do Corinthians, um time. E o Dorival, ô Dorival, você não tem que falar de contratação, velho. Você tem que pedir. Quem tem que falar é o Marcelo Paz. Tem que dar a cara, velho. Marcelo Paz tem que dar a cara. Não pagou lá, não sei o quê, pediu pra lá. Agora, no segundo tempo, o Corinthians amassou o Bahia. No segundo tempo, contratou. E só com a molecada. Agora, o Yuri, o resultado? Domingo tem que chegar e fazer. Não pode. Que nem fez contra o Belo. Entrou, fez, acabou. Pá. Então, o segundo tempo só deu o Corinthians. O bola na trave, é o Memphis, todo mundo, pá. O Ronaldo, era só o Ronaldo. O pessoal até começou a me ovacionar. Eu fiz o jogo. Eu falei, não tô jogando. Espalma, Ronaldo e pá. Então só deu o Corinthians. Então, gente, calma, devagar. Tem uns comemorando na hora errada. Quiçá comemoremos na hora certa. O Rogério Ceni falou que no clássico contra o Vitória, no último final de semana, ele poupou muita gente, ganhou o jogo mesmo assim, e que o objetivo era ter o time mais inteiro para poder enfrentar o Corinthians, e deu certo. Porque os primeiros 3 pontos do Bahia foram conquistados, Edu Dracena. Conquistado de uma forma, assim, surpreendente, porque o Bahia já tem essa base muito bem feita pelo Rogério. É o mesmo time que jogou ano passado, está jogando esse ano. Então ele já conhece as peças, já sabe os jogadores que ele tem nas mãos. E a gente vê que um Bahia que vai brigar, sim, com os times grandes aí, porque o Rogério Ceni já tem um trabalho consolidado ali dentro do elenco. E eu vejo, assim, o Bahia um time onde que tem muitas jogadas com o Ademir, né, com o Pulga, com o William José. Você tem um meio de campo ali com o Everton Ribeiro. Então, o Jean Lucas. Então, você vê que é um time experiente, que um time que pode, sim, dar muito trabalho para muito time grande. Teve um pênalti cometido pelo Hugo Souza, não é? No Ademir, um pênalti bem infantil até, né, Cicinho? E acabou definindo o jogo, o resultado. Tá aí o lance, ó. E o aí depois muito bem cobrado pelo William José. O Tonho da Lua, o Ronaldo, ele gostou de olhar o Hugo olhando a bola entrar, ele gostou da desatenção do sistema defensivo, o Memphis perdendo o gol e o Yuri perdendo o gol. Você gostou? É isso aí, Ronaldo. Você tava trocando a fralda, você tava chorando. O que aconteceu? Perdeu o jogo, mas ele gostou. Agora, vamos ver a realidade, Ronaldo? Vamos ver a realidade? O Corinthians, a partir de domingo, vai tomar um ataque do Flamengo, aí você vai voltar à realidade, você vai voltar pra terra. Você não perdeu pro Flamengo. Vai voltar pra terra, porque assim, o jogo do Corinthians, a displicência do Corinthians foi assustador. O Bahia, ele nem fez força pra ganhar. Como não fez força? O Bahia não fez força, porque o Bahia tinha a oportunidade de sair no contra-ataque. Não fez força. O Bahia é um time muito rápido no contra-ataque, um time bem reativo. E o que acontece? Na hora de usar do contra-ataque, ele não fazia por quê? Ele fez 2-1 e o Corinthians não estava forçando o Bahia. Ok, massacrou. O chute do
Bidon na trave e estava impedido no primeiro lance do meio. Vê se você acha algum aí do Bahia aí, só tirando os gols. Mas porque o Bahia foi eficiente. O Bahia jogou o mínimo. Você ganhou o jogo, eu vou ter o Bahia jogou o mínimo pra ganhar do Corinthians. Então, assim, você tá tentando passar pano onde duas linhas de 5. Você tá no mundo da lua, Ronaldo. Aí falar que o Rogério inovou com 2 linhas de 5. Ah, vai no sabão, Cicinho. Olha, tem momentos que você também tem que analisar o resultado, né? Pro Bahia, um ótimo resultado. E o Corinthians tá ligado no jogo de domingo, mas vai ter que ganhar o jogo de domingo pra compensar esses pontos perdidos. Olha, temos... Ontem, depois de muito tempo, jogaram juntos o Bidon, o Garro, o Memphis e o Yuri, né? É a formação mais técnica que o Corinthians pode ter. Trio Gin. Né? O trio Gin mais... Agora, assim... Não com o Yuri, né? Não, o Yuri é força. O Yuri... Né? Mas assim, pelo que você viu ontem, você acha que a formação contra o Flamengo será essa ou mais parecida com a da final da Copa do Brasil, tirando o Garro e colocando mais um volante, jogando só Memphis e Yuri na frente com o Bidon de articulador? Qual foi sua impressão depois do jogo de ontem? Não, a minha impressão não é a impressão por causa do jogo de ontem, é a realidade. A formação melhor para o Corinthians competir é aquela da final contra o Vasco. Certo. É a melhor formação para o Corinthians competir. Você congestiona o meio-campo com vários jogadores que marcam e o Bidon que marca e sabe jogar. O Bidon, na minha visão, é o melhor jogador do Corinthians na atualidade. É aquele que faz mais coisas. Ele marca, ele chega junto, ele cria jogada e ele vai lá e finaliza. Ele é um jogador muito interessante, o Bidon. O Memphis está sem ritmo de jogo, é um jogador pesado, precisa estar plenamente em forma para a coisa rolar. O Yuri é de lua. Tecnicamente é de lua. Ele é bom na finalização dentro da área, mas ele não pensa, ele é criador de jogada, enfim. E o Garro é muito fisicamente. Então o Corinthians de hoje, a formação melhor seria aquela que jogou a final lá. Tem o Ranieri, tem o Martínez, tem o Carrídio, sabe? Tem o Matheus Pereira, chegou agora que está jogando, e tem o Bidon e Memphis e Yuri. Para jogar com o Flamengo tem que ser essa. Você tem que tumultuar o meio-campo. Quando você tumultua o meio-campo, você leva o jogo para a guerra, para a dividida. Se você fica com um jogador a menos no meio-campo contra um time como o Flamengo, você vai encarar a roda. Perfeito. Júlio Gomes, quem chega mais preparado, forte para a Supercopa no fim de semana? O Flamengo que perdeu para o São Paulo ou o Corinthians que perdeu para o Bahia? Eu acho que o Corinthians chega mais forte, eu vou dizer por quê. Porque o Corinthians ontem já deu o sinal do que vai acontecer na temporada. A partir da hora que o Corinthians prefere jogar na Vila Belmiro do que jogar em Itaquera para ter um dia a mais de descanso, ele já está escolhendo o que ele vai fazer na temporada. O Corinthians prefere até a Supercopa do que o Brasileirão. O Corinthians vai preferir o mata-mata do Paulistão do que o Brasileirão. O Corinthians vai preferir a Libertadores do Paulistão. O Corinthians vai preferir a Copa do Brasil do que o Brasileirão. Eu falei Paulistão na outra, né? O Corinthians vai preferir qualquer torneio que ele possa ganhar em um jogo, ou 2 jogos, ou 3 jogos, do que as 38 rodadas maçantes do Brasileirão. Então, ontem, o Corinthians abriu mão do jogo, certo? O Bahia é um adversário super difícil. O Bahia, para mim, é a terceira força do campeonato. Meu palpite, meu bold prediction, como eles falam lá nos Estados Unidos, é que o Cruzeiro vai ser a decepção e não vai ter esse time que está todo mundo achando que vai ser. E o Bahia é quem tem nos próximos anos o melhor posicionamento para enfrentar Palmeiras e Flamengo. Vai precisar que os donos queiram fazer isso e etc. Porque a torcida quer e a torcida empurra. Então, o que faltou para o Bahia no ano passado foi ganhar jogos fora de casa. E aí dão de presente para o Bahia um jogo na Vila Belmiro em vez de Itaquera. E por mais que tenha a torcida do Corinthians lá, não é o mesmo campo, não é viagem de campos. O Corinthians abriu mão desse jogo, por mais que tenha botado alguns titulares. Não dá para reclamar de ninguém. O Corinthians tinha que ter jogado quinta-feira em Itaquera.
E a Supercopa do Brasil agora virou o quê? O Mundial de Clubes pro Corinthians? Então, para mim, é uma... eu não vou nem dizer que está certo ou que está errado, porque no ano passado deu muito certo. Mas é a maneira que o Corinthians afrontar a temporada. Ele olha para as suas debilidades, para suas chances de título e fala, não, que se dane Brasileirão, eu vou jogar aqui a Copa do Brasil, a Libertadores, o Paulistão, a Supercopa do Brasil, e o que mais que apareça aí, que seja de um jogo só ou de 2 jogos só. E acho que isso ficou claro com essa escolha do Corinthians, e quem se deu bem foi o Bahia, que tem um ótimo time. Bem, Arnaldo, seco para você, quem chega mais forte? Eu concordo bastante com a análise do Júlio. Eu acho que o Corinthians está mirando esse jogo especialmente desde o começo da temporada. Não que o Flamengo também não esteja preocupado com ele, né? Porque se você for imaginar, a preparação para a inclusão de todos os jogadores principais do Flamengo na temporada, ela termina justamente nesse final de semana. Não por acaso, Arrascaeta e Jorginho começaram no banco ontem, né? A gente acabou de falar. Mas eu acho que o Corinthians precisa mais, quer mais, e é um clube que tem jogadores e um treinador que se mobilizam especialmente em determinadas ocasiões. E é uma ocasião propícia. Normalmente, já o campeão da Copa do Brasil, ele tem mais interesse na Supercopa do que o campeão brasileiro. É a chance dele ganhar do melhor time do Brasil, né? E acho que essa situação vai ser colocada, e o Flamengo, depois das 2 últimas partidas contra Fluminense e São Paulo, ele só vai ganhar e só vai mostrar a sua superioridade técnica sobre o Corinthians se ele correr pra caramba e se ele brigar pra caramba. Perfeito. Senão, vai perder. Olha, ontem, na coletiva depois do jogo, o Dorival falou sobre a questão da negociação do Alisson. E vamos ouvi-lo. Eu acho que nós estamos fazendo um malabarismo muito grande para podermos contratar jogadores que venham e possam nos dar uma resposta, como tem acontecido, mesmo não tendo como investir. Está de parabéns o Marcelo e a diretoria pelo malabarismo que estão fazendo para buscarmos contratações. Não me frustra. Eu sinto porque é um garoto que ainda tem qualidades, ainda tem muita lenha para poder queimar, para poder trabalhar. É um jogador que, para mim, comigo, foi muito importante. É uma característica que eu precisava, não aconteceu. Sinto muito. É uma pena, mas nós temos que olhar para frente e buscarmos aquilo que esteja dentro do nosso alcance. Se não foi dessa forma, e naquele dia eu só falei porque nós tínhamos quase que a certeza que tudo estava encerrado e finalizado. Por isso que eu acabei falando sobre o jogador. Eu não vejo essa possibilidade tão já. O que nós precisamos é incorporarmos aí mais jogadores, até porque nós perdemos 6 ou 7 que já saíram e a nossa reposição ainda, para quem carecia de algumas peças, ficamos ainda mais expostos. Muito bem, tá? Então ele falando que tinha até quase anunciado, o Alisson vem e tal, não vem mais, e falando aí, mais curioso que ele fala, não, mas esse reforço seria um bom, né? Ele não fala, dentro das nossas possibilidades, ainda o Corinthians ainda atrás de reforço, vamos ver se essa história do Alisson vai realmente encerrar, o cara agora tem um abacaxi para resolver, né? O Corinthians não vai contratar, no São Paulo ninguém mais quer o cara. Vamos ver como é que vai resolver essa situação o Alisson. Fala, Casão. Então, eu acho que precisa, sem gastar muito, precisa, mas não é meio campo. Não é meio campo. O Alisson, o que ele ia fazer com o Alisson lá? O Alisson, ele ia tirar um dos caras que ele está colocando como titular para pôr o Alisson. O Alisson é muito melhor do que aqueles que estão lá. Eu acho que o Alisson é um jogador igual. Eu não acho, eu discordo quando um clube contrata jogador igual àquele que ele tem. Ele tem que contratar jogadores que são ou melhores ou diferentes. Mas ali não é aquela posição. Ali você tem, Matheus Pereira que chegou agora. Saiu o Maico, mas chegou o Matheus Pereira. Você tem o Charles, você tem o Martínez, você tem o Piton, você tem o Ranieri, você tem o Carlos, que joga por ali também quando é necessário. Você tem 6. Né? E tem outras posições que você não tem tanto assim. Por exemplo, o Pedro Raul entrou ontem. Cara, o Pedro Raul deve ser emprestado daqui a pouco. Que ali no Corinthians não funciona. O Corinthians não joga com cruzamento. Não é o esquema do Corinthians. Então, por exemplo, ontem ele colocou o Pedro Raul, porque o time estava perdendo, para tentar chegar ao empate, o Pedro Raul, nenhuma jogada foi aérea com o Pedro Raul. E aquelas que foram no chão, no pé dele, ele não conseguiu fazer nada. Ele errou a maioria das jogadas.
Então, assim, o Pedro Raul é um jogador ruim? Não, ele é bom jogador. Mas ele precisa estar num time que jogue em cima da característica dele. Não adianta você ter o Pedro Raul se o seu time não tem cruzamento, se o seu time não vai pro fundo. O que você vai fazer com o cara? Muito bem, é isso. Vamos acompanhar aí, galera, o mercado da bola do Timão. Yuri Alberto está na mira do futebol turco. Vamos ver aí. E ó, a notícia, a informação. Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe, que avalia a investida de quase 190 milhões de reais. É isso? Malo, Fenerbahçe. Pô. Vamos lá, então. Primeiro, dando crédito, porque no Fala Fonte a gente é muito justo com os companheiros de profissão. O Benjamin Bach ontem trouxe essa informação do interesse, até mesmo da proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto. A minha apuração com o Bocato não vai tanto na linha da oferta, vai mais na linha da consulta. Foi uma sondagem feita pelo clube turco, só que ainda assim, por justiça, acreditamos ao Benja, que trouxe essa história primeiramente, depois nós e a concorrência, todos fomos atrás da história. O que nós temos de novo aqui, para já é isso, não foi uma oferta e respeitando a informação dos companheiros, mas sim uma sondagem. O Corinthians, por enquanto, trata como sondagem e consulta essa história envolvendo o Fenerbahçe. O que eu ouvi de um empresário que tem muita influência dentro do Fenerbahçe, do Galatasaray e também do Besiktas, como eu não vou dizer o nome, eu posso falar tranquilamente, é um turco que fala português numa perfeição absurda, é quase sempre ele que faz as transações envolvendo jogadores sul-americanos, ou quando saem da América do Sul, ou quando estão na Europa mesmo e vão para o futebol turco. E ele me explicou o seguinte, sim, que foi uma consulta, que inicialmente o Fenerbahçe precisa primeiro vender o El Nesiri, o marroquino, avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros, 25, então a ideia primeiro é vender o El Nesiri para depois, no pacote total, ter à disposição entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um atacante, e o Yuri Alberto é uma das opções. O plano inicial do Fenerbahçe era o Sorloth, jogador norueguês do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid pediu muito alto, o Fenerbahçe não se colocou à disposição, então foi para o plano B. O plano B hoje é o Yuri Alberto, seguramente há outras opções no mercado, mas a ideia principal é essa: vender primeiro, abrir espaço no ataque, ter dinheiro em caixa e investir entre 25 e 30 milhões de euros num atacante, podendo ser, claro, o Yuri Alberto, mas sempre deixando claro, o Corinthians avalia, pelo menos a parte que tem do Yuri Alberto, 50% dos direitos econômicos, não custa lembrar, ele é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. O Corinthians sonha, deseja e pede no mercado 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual, só pela sua parte, por 50%. Então, automaticamente, o Corinthians avalia o jogador em 40 milhões de euros, porque pede 20 somente pelos seus 50%. Tá, então é isso. O Corinthians quer 20 pela parte dele. 50%. O Fenerbahçe tem aí, como o Bruno Andrade falou, entre 30 e 35 dá. Se for 30, dá menos aí. Vai ficar faltando uns 5 milhões de euros pro Corinthians. Mas aí o empresário, sei lá, abre uma parte da mão, o Corinthians chega nos 50% Faz ali. parte daquele jogo, né? É igual do Ryan, no caso. O Vasco tinha 60%, 70%, o empresário abriu mão de uma parte, o Vasco ganhou mais, entendeu? Tudo isso é questão de negociação. E ainda tem informação do Corinthians aqui, tá? E o gol que ele perdeu ontem. Então, a torcida tá reclamando, cara, dos gols que ele perde. Tem perdido, apesar de fazer também, mas ele perde muitos gols, né? Torcedor do Corinthians, você venderia o Yuri Alberto? Respondam aí no chat. Assim como o torcedor do Flamengo saiu reclamando ontem do Morumbi, e eu encontrei vários na saída. Aliás, parabenizar a torcida do Flamengo quando é visitante é chover no molhado, né? Ontem os caras lotaram o Morumbi, o espaço reservado lá, fizeram uma festa, óbvio, nesse sentido, que o time foi muito apático e preocupa para a Supercopa. Tá, o Hernan, como é que o Corinthians vai se comportar ou se comportaria em uma negociação? Porque assim, a gente viu, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O Vasco, ele não tinha muitos argumentos. Chegaram aqui, ofereceram 30, 35 milhões o Vasco pro Ryan, o Vasco teve que negociar. Chegaram no Palmeiras com 30 e tantos milhões pelo Alan, o Palmeiras falou, não sai, não vamos nem conversar.
Se pintar ali o Fenerbahçe oferecendo para a parte do Corinthians 15 milhões de euros. O Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. O Corinthians e o Yuri Alberto são muito alinhados em relação a desejos e objetivos. O Yuri Alberto tem muita vontade de disputar uma Libertadores com o Corinthians. Isso é conversado lá dentro. O Yuri conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil. O Yuri sabe que ele tem uma importância dentro do Corinthians e uma importância com a torcida do Corinthians. Essas coisas de perder o gol. Ele sabe que a fase ruim dele, a fase de hate dele já passou. Hoje é uma fase... Perde gols? Perde. A torcida fica brava com ele? Fica. Mas é muito mais um saldo positivo, é muito mais um amor do que ódio. Também acho. Porque ele é um cara muito importante. E ele é um cara que não se entrega dentro de campo. Não. Ele não sente. Perdeu o gol, beleza, fica bravo, mas ele não para. E o torcedor tem uma identificação muito grande e ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Então, assim, chega uma proposta, e ainda não temos propostas, pelo que a gente tem de apuração aqui com o Bruno e com o Bocato, chegando uma proposta, é sentar e conversar. E o Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. Essa é a verdade. E o Corinthians ele recusou, acho que foi em dezembro do ano passado, uma oferta de 30 milhões de euros da Roma. Informação que eu tinha com o Bruno Andrade. Era 27 mais bônus, dava 30. Isso, Caramba, o Corinthians recusou? Informação que eu tinha com o Era Bruno no Andrade. último dia da janela. Exatamente. Foi no último dia da janela, tinha 2 horas para resolver e o Corinthians recusou. Foi em dezembro não, perdão. Foi em setembro, naquela janela que tava para especial. Exato. Janela especial. E aí o Corinthians... Então pensa, o Corinthians recusou uma oferta de 27 mais 3 de bônus, dá 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então teria que ser um valor acima disso para negociar o atacante. Ele vai fazer agora em março 25 anos. Novo ainda, né? Novo, mas eu acho que depende do mercado que ele pega, né? 30 e tantos milhões, acho que tá muito bem pago, hein? Se o Corinthians quer 20 milhões por 50%, tem que ser acima... Dele, aí tem que ser 40 milhões o negócio total. Que assim, a gente sempre ouviu falar que o Yuri Alberto, e sabe de apuração, e o próprio André Curi sempre disse isso abertamente em entrevistas, que o Yuri é um cara muito bem avaliado na Premier League. Aí hoje a gente está ouvindo propostas e tem apurado informações de propostas de clubes italianos. E aí agora surge um Fenerbahçe. Então você vê que o mercado do Yuri Alberto está indo para uma outra direção, que não mais Premier League. Tá, mas de qualquer forma tem gente na Europa olhando para o Yuri Alberto. Sim, sempre teve. Sempre teve. Quer mais algumas de Corinthians aí? Quero. Ó, o Atlético Goianiense tentou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Atlético sondou a contratação, buscou valores e condições de negócio, mas esbarraram em 2 motivos. Primeiro, que é um alto salário que o Dragão não pode pagar, e porque o Corinthians ainda quer uma reposição para o Bidu. E enquanto não acha, o Hugo é o lateral esquerdo reserva. Se achar um lateral esquerdo para contratar, o Hugo sai. Então, tem essa questão. O Corinthians sondou um zagueiro. O Dantas, do Novo Horizontino, informação que eu estava apurando com o Hernan, sondou o staff do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, de 21 anos, que ano passado ficou muito próximo de defender o Botafogo. Não chegou uma proposta, nem uma sondagem até a mesa do Novo Horizontino. Foi só uma sondagem para o staff do Dantas. E o Novo Horizontino só dá para negociar em definitivo. E aí, eu apurei que os valores estão ali entre 10 e 12 milhões de reais. Então seria, se fosse contratar o Dantas, teria que desembolsar esse valor, mais ou menos 2 milhões de dólares. Então são algumas movimentações. Além, o Corinthians ainda quer um camisa 5, que é um lateral esquerdo, um camisa 5, um ponta. Porque saiu o Maicon, né? Saiu o Maicon, camisa 5, né? Um cara mais defensivo. Tem conversas ainda com o Mandaca do Juventude. Tava falando com uma fonte hoje mais cedo. O Corinthians tem conversas ainda, mas não chegou ao valor pedido pelo Juventude para negociar o Mandaca. Então tem essas questões, saídas, chegadas, mas esse é o problema. O Corinthians não tem um dinheiro para fazer esse investimento, como não teve 1 milhão para pagar o Alisson, o empréstimo do Alisson. Aí só 3 partidas como visitante no Brasileirão de 2025, mas começou a edição deste ano vencendo fora de casa com triunfo de virada por 2-1 sobre o Corinthians, na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Breno Bidon abriu o placar em infiltração pisando na área
Jean Lucas acertou um lindo chute para empatar e William José converteu o pênalti cometido por Hugo Souza. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei, neste domingo, às 16 horas no Mané Garrincha. Já o Bahia enfrentará o Porto pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, também no domingo, às 18h30. Mesmo com a disputa de título na Supercopa Rei no próximo domingo, o técnico Dorival Júnior escalou força máxima no Corinthians para a rodada inicial do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a estreia de Memphis Depay na temporada. Ele já começou como titular. Ao longo do segundo tempo, o treinador corintiano substituiu alguns dos principais jogadores. O Corinthians mandou a partida na Vila Belmiro em um acordo com o Santos e a CBF. A princípio, a partida seria nesta quinta-feira na Neoquímica Arena. O Timão tentou mudar a data por causa da Supercopa no domingo, mas não teve autorização porque São Paulo e Flamengo jogam nesta quarta-feira no Morumbi. Jogaram, né? Nesta quarta-feira no Morumbi. Como 2 clubes de São Paulo não podem ser mandantes no mesmo dia por questões de segurança e o Corinthians não queria jogar na quinta para ter o mesmo tempo de preparação do Flamengo, a solução encontrada foi pedir ao Santos a Vila Belmiro emprestada. O Corinthians começou super forte, dominando o meio-campo e construindo jogadas de ataques perigosos. Foi a partir de uma dessas trocas de passes entre Memphis Depay e Rodrigo Garro que nasceu o gol corintiano. Aos 11 minutos, Breno Bidon recebeu na infiltração e bateu rasteiro para abrir o placar. O Corinthians teve oportunidades de ampliar, antes de começar a ser dominado. Aos 31 minutos, Jean Lucas chutou de primeira ao receber passe de Gilberto na entrada da área para fazer um golaço e empatar a partida. O Bahia melhorou ainda mais depois do empate e chegou à virada aos 45 minutos. Hugo Souza cometeu pênalti em Ademir e William José converteu a cobrança, deslocando o adversário para fazer o 2-1. Os dois times voltaram com os mesmos jogadores da etapa inicial, com o Corinthians se lançando ao ataque para tentar um empate, repetindo a superioridade em posse de bola, mas finalizando muito mais do que o Bahia. A partir dos 15 minutos, o técnico Dorival Júnior fez substituições para tentar dar novo gás ao timão. Rogério Ceni respondeu com mudanças. O panorama da partida, entretanto, não se alterou. Só nos minutos finais é que o Corinthians tentou ser mais incisivo. Depois da expulsão de Michel Araújo, aos 36 minutos, em razão de 2 cartões amarelos apresentados em faltas em curto espaço de tempo. O zagueiro Gustavo Henrique chegou a mudar de posição, permanecendo na área do Bahia para tentar fazer de cabeça nas jogadas aéreas. O jogo terminou em 2-1, placar construído no primeiro tempo.